Então, para a primeira palestra do dia, eu tenho o prazer de apresentar o professor Steve Britton. E ele vai falar sobre o seu modelo animal. Muito obrigada. Fiquei muito satisfeito de ser convidado para esse simpósio. Eu estou aprendendo muito aqui. Vocês conseguem me ouvir aí no fundo? Então, começando mais ou menos em 82, eu fui influenciado pelo geneticista quantitativo John Rapp. Naquele momento, ele era o pioneiro da genômica de mamíferos. Ele me estimulou a pensar sobre modelos animais das doenças complexas. Mas naquela época eu não conseguia entender a lógica de nenhum deles, nem aquele que o John Rapp tinha feito, nenhum deles. Ele trabalhou com os ratos, com cruzamento seletivo para pressão sanguínea alta e baixa, e eu estava tentando entender, porque eu era muito grato, ele que me apresentou a genética quantitativa, ele que me ensinou o que era uma população co-segregada e como criar relações causais na biologia. Eu nunca tinha sonhado que essas coisas existiam, então eu era muito grato a ele e eu aprendi muito com ele. Mas a crítica que eu tinha naquela época, e eu ainda tenho, é que a seleção era livre de hipótese. Ou seja, selecionar para um traço alto e baixo não é uma hipótese. Você pode selecionar para capacidade de velocidade. Se você tiver animais suficientes na sua população, você vai terminar com alto e baixo. Você tem que testar uma hipótese, não dá para fazer isso sem uma hipótese. Há 30 anos, eu pensei em apresentar um grande mapa de onde vamos e então preencher todos os detalhes. Então, aqui está essa linha do tempo. Em 82, eu comecei a discutir com John Rapp em modelos para doenças, tentar entendê-las. Em 88, eu percebi um vínculo estatístico entre os riscos para doenças e as baixas capacidades de exercício. Na época, era chamada de hipótese aeróbica. E era uma ideia geral que não era novidade, mas era uma hipótese que tínhamos como forma de trabalhar, que a variação no metabolismo de energia aeróbico é um determinante central na divisão entre as doenças e a saúde. Claro que é uma abordagem muito geral, mas em 92 eu formulei uma seleção artificial de dois resultados de alta e baixa capacidade para exercícios, para testar a hipótese aeróbica. Em 96 tínhamos evidência suficiente para começar a seleção artificial para a capacidade de resistência de alta e baixa capacidade de corrida. Então, começamos encontrando a alta e baixa capacidade e fizemos uma seleção artificial divergente em duas direções. Então, fomos selecionando as mais baixas e as mais altas. A hipótese genética, ou pelo menos uma delas, seria que iríamos segregar contrastando variantes de alelos com características opostas. A base que temos hoje é que até a geração 31, em 2012, e a hipótese que testamos foi que os altos riscos de doenças iriam segregar as LCRs, as de baixa capacidade de corrida. E é sobre isso que vou falar hoje. Então aqui temos um resumo. Isso volta ao início. O problema dos modelos animais atuais de doenças podem ser descritos assim. Eu ainda não entendo isso porque, para mim, as doenças são poligênicas e influenciadas pelo ambiente. Eu não vejo isso em muitos modelos animais. Então, eu acredito que o progresso seja limitado com esses modelos animais. Primeiro, características físicas, como a emulação das doenças cardíacas. Isso responde às lesões e não à progressão de uma doença. Características químicas, como a streptozotoxina, é um agente bastante cáustico que também pode causar problemas nas veias pancreáticas. A remoção de genes, que revela apenas a reorganização devido à sua perda. As características de mutagênese, que já foram
pesquisadas com milhões de dólares, e eu não entendo isso. Aqui, você aplica mutagênios gaméticos para produzir alterações genéticas aleatórias. Então, procura mutantes que parecem uma doença, mas isso não define uma característica causal dessas variantes alélicas. Então, a seleção artificial para traços de doenças. A seleção é baseada nos traços da doença e não nos mecanismos subjacentes. Então, tínhamos todas essas reclamações, não tínhamos muito para onde ir, mas era isso que eu queria fazer. Em 1986, eu decidi criar um modelo animal significativo para certos riscos de doenças. Então, definimos como mínimo que o modelo animal deveria emular um fenótipo clínico importante, ser poligênico, responder a ambientes positivos e negativos e ser explicado por princípios científicos fundamentais. Então, eram essas as regras que eu determinei. E me parecia claro, na época, que não havia como simular mecanisticamente a arquitetura de nenhuma doença complexa. Mas era esse o objetivo. Então, a segunda parte, como tudo no início, você precisa explorar e adivinhar, tentar criar uma hipótese para testar, e se a hipótese for boa, você gostaria de ter como resultado algo que explique e algo que preveja. Então, esse era o nosso objetivo inicial. Então, vamos falar um pouco dessas hipóteses dos mecanismos por trás das doenças, porque é um pouco perturbador onde nós tivemos como resultado. Até 88, percebemos um vínculo entre as doenças e a evolução que tinha um valor mecanístico. Isso estava relacionado ao metabolismo da energia. A exigência era que havia energia subjacente a tudo que ocorre. Você não precisa de algo para nada. Desse lado da doença, olhamos estudos de associação clínica, que foi a parte mais fácil. Era fácil associar e eram coisas assim. Nos conscientizamos de duas ideias que surgiram na literatura. Analisamos a literatura de 1970 até 1990. Eu vou mostrar o pouco que tínhamos. A ideia é que a capacidade de resistência baixa aeróbica é igual a baixa saúde e o mesmo para a alta. Isso valia para a maior parte, mas não para todos, devido à heterogeneidade poligênica das populações. Então, aqui foi uma busca do ISI e isso foi feito recentemente para confirmar. Fizemos uma busca a respeito de exercícios e doenças complexas. Aqui vemos que na literatura havíamos poucas publicações, mas existia uma ideia. E aqui uma busca a respeito dos exercícios da longevidade, de 1971 até 1990, havia poucas publicações. Então algo aconteceu e começou a crescer, devido a pessoas como Claude Bouchard, que começou a acrescentar publicações nessa literatura, desenvolver e utilizar isso como ideias para a criação de hipóteses. Então não foi muito difícil partir de uma associação clínica até poder testar essa hipótese selecionando um modelo. Então, a associação estatística entre a baixa capacidade aeróbica e a baixa saúde iniciaram a ideia de que a seleção artificial poderia trazer modelos que tenham riscos de doenças diferentes. Então, começamos com uma população fundadora ampla e começamos com a randomização genética, então tornamos isso menos aleatório para poder testar a hipótese através da seleção artificial. Mas havia um problema. Tínhamos uma ideia, tínhamos uma hipótese, mas essa hipótese estava baseada em estudos de associação clínica. E nós não pensávamos que isso seria um bom ponto inicial. Na verdade, era um ponto inicial bem fraco, basear tudo na associação clínica. Por mais que parecesse ser real e por mais que fosse confirmado, isso nos distanciou do progresso real. Então aqui temos uma visão mais sutil do que buscávamos.
Lembre-se, eu tinha uma grande oportunidade de assistir esse trabalho ser feito por John Rapp. Ele trabalhou muito com isso, escrevia publicações bem elegantes que eu poderia ler e entender o que eu deveria fazer e não fazer. Então, eu sou muito agradecido ao John Rapp por ser benevolente e pensar em voz alta durante muitos anos. Então, isso é um pouco mais sutil. Nós não queríamos usar a seleção artificial como hipótese, porque isso já é um dado. Queríamos utilizar a seleção para testar uma hipótese. Então, queríamos a hipótese, mas que não fosse associativa. Queríamos que tivesse princípios por trás disso. Então, o objetivo era criar uma hipótese que tinha uma base fundamental e a lógica seria criar uma via para explorar novas ideias. Então, você poderia criar a hipótese, depois testá-la e tentar ter novos indícios e recriar a sua hipótese. Então, uma parte constante da nossa vida se tornou a construção das hipóteses. À medida que desenvolvíamos os modelos, trabalhávamos em novas e melhores hipóteses fundamentais, explicações fundamentais do que estávamos fazendo. Então, sempre buscávamos novos indícios. A próxima parte foi a exploração desses indícios. E foi isso que nos levou a um lado negativo, porque não tínhamos indícios fáceis. Então, começamos a explorar o alto, o baixo, e eu chamei isso de evolução plus. Ou seja, isso era algo que ultrapassava a nossa visão inicial. No momento em que construímos isso, eu estava tendo influência de genética e estatística, mas também de fisiologistas e físicos no mundo. Os físicos não sonhavam em fazer algo de cima para baixo, como pegar todas as ômicas e pensar que você poderia juntar essa informação e entender quais são as leis. Então, eles começariam por baixo. Normalmente, eles começam com as leis, entendem as propriedades, a evolução, como ela opera em átomos e moléculas para criar uma função através de vias e ômicas. E nós entendemos que era improvável que a informação ômica iria definir leis. Então, queríamos ter uma abordagem de baixo para cima e não de cima para baixo. Essa era a nossa visão. Então, fazíamos algo que era explicativo e depois algo preditivo. Então, foi esse o nosso caminho. E aqui está descrito de forma linear, mas foi um caminho pouco linear, com intervalos de meses entre o início e um resultado. Mas então juntamos ideias de Hans Krebs. Isso foi com a ajuda de físicos, voltando a ideias fundamentais e criando modelos primeiro. Não se preocupando tanto com modelos explícitos, mas entender primeiro a lógica. Era assim que operávamos. Então fizemos isso. Fomos a Hans Krebs. Isso foi quase acidental, e depois seguimos para Peter Mitchell, e finalmente para Ilya Prigogine. Alguém aqui conhece Ilya Prigogine e as visões dela? Hans Krebs. Nós ficamos impressionados. Eu fiquei impressionado porque eu não conhecia nada de Ilya Prigogine. Mas é uma pessoa importante. Então eu vou mostrar um pouco este caminho. Então, quase que acidentalmente, eu li esse artigo de 1981 que tratava da evolução dos ciclos metabólicos, escrito por Jack Baldwin e Hans Krebs. E isso iniciou as nossas tentativas de utilizar princípios da evolução e da termodinâmica. Então, esse foi o ponto inicial. Era um artigo de 2 páginas que só foi citado poucas vezes na literatura, o que é surpreendente, porque imaginávamos que ele seria importante, e haviam 2 mensagens nesse artigo para a gente, que nós evoluímos com a transferência de energia. Você não recebe algo do nada. Como você paga por isso? Como você compensa pela complexidade, pela biogênese original? Isso começou a surgir no nosso pensamento. E a segunda mensagem é que mais complexidade é igual a mais transferência de energia.
E foi isso que vimos de Hans Krebs no ciclo metabólico. O ciclo de Krebs não está no meio por determinação de Hans, está ali porque essa transferência de energia é o ponto fundamental de tudo. É aqui que iniciamos todo o desenvolvimento da complexidade. E que é o mesmo tipo, mas sem nomes, e que começamos pela glicose, que desce até o ciclo de Krebs, e podemos preencher aqui com outras coisas, o piruvato, que é precursor de muitos químicos aqui, temos o acetil-CoA, e, claro, sendo precursor do colesterol através dessa via. Então, este é o ponto de suporte. O ciclo de Krebs está no meio porque ele precisa estar. Sem uma fonte de energia, nada acontece. Então, essa é a ideia fundamental. A partir de Hans Krebs, estendemos a nossa abordagem de forma a incorporar ideias do Peter Mitchell a respeito da formação dos ATPs. Isso seria um passo bem lógico, mas eu garanto que trabalhando sozinho, isso foi um evento bem improvável. Mas é necessário incertezas e improbabilidades na vida. Eu tive a ajuda do Keith Garlett, que era amigo de Peter Mitchell, e eu recebi a ajuda dele e também do Peter. Os físicos diriam que você precisa voltar à ideia mais fundamental e tentar entendê-la. Então, o Peter Mitchell, na sua hipótese quimiosmótica de um gradiente de hidrogênio através da membrana de uma mitocôndria, sendo a fonte de energia na formação do ATP. Era essa a ideia fundamental dele, e ele estava bem correto nesse artigo de 1978, mas eu não estaria lendo esses artigos se não fosse pelo Keith Garlett, porque nós estávamos num corpo docente juntos e ele tinha noção da importância da hipótese de Mitchell e da inteligência dele. E ele me deu uma cópia impressa desse artigo que eu estudei. E no fim do artigo, Peter concluiu que o transporte e o metabolismo podem ser concebidos como o mesmo processo. E eu fiquei preso aqui, porque o Peter Mitchell veio para Toledo para visitar Keith Garlett, e eu interagi um pouco com o Peter Mitchell e eu perguntei para ele sobre isso. E eu perguntei, é assim? Ou seja, transporte nessa direção do ATP pelo gradiente de fusão e o metabolismo nessa direção, e essa é a parte metabólica, mas como podem ser o mesmo processo? E ele disse, bem, você quase entendeu. E ele não explicou mais nada, e eu continuei pensando sobre isso. E vejam o que aconteceu. Eu interpretei isso literalmente, como se a máquina convertesse o inanimado em animado. E o Krebs falou para a gente pensar em evolução, e eu continuei pensando em evolução, a origem das coisas, como elas começaram, como elas se propagam. Então eu interpretei literalmente. Então esse é o inanimado, o gradiente de hidrogênio, e este é o animado. E esse era o conector entre os dois. E eu perguntei para o Peter Mitchell se era essa a razão, e ele disse, talvez. Essa foi a resposta dele. Talvez. Então, a próxima etapa teórica veio de Ilya Prigogine e a complexidade. Tudo em relação à vida é complexo e muito longe de ser equilibrado. E eu já soube bastante sobre
como nós mantemos esse equilíbrio, essa homeostase. Mas eu nunca ouvi uma explicação de como nós ficamos complexos, como estamos tão longe do equilíbrio, como ficamos tão longe de casa. Qual é a explicação para isso? Então eu queria ter uma ideia, nós queríamos ter uma ideia disso, porque nós íamos entrar em um mundo complexo, de animais complexos e genética complexa. Então queríamos considerar esse aspecto. A complexidade é óbvia nessas coisas que estamos ensinando e tem o potencial de equilíbrio. Por que eu nunca me perguntei nesses 30 anos por que ficamos tão longe de casa, tão longe do equilíbrio? Como nos mantemos tão longe desse equilíbrio? Era isso que eu deveria ter feito como um biólogo de integração. Mas tudo o que eu tinha aprendido sobre a termodinâmica clássica para sistemas fechados coloca a complexidade da vida perto da probabilidade zero. Então, qual é a resolução? Porque é claro que isso está relacionado à segunda lei de termodinâmica para sistemas fechados, que a energia se dispersa ao longo do tempo, conforme estimado pela entropia. Então, tudo está mudando e eu não tinha uma explicação para a entropia negativa na outra direção. Então, começamos a pesquisar na literatura de Ilya e eu não tinha ideia, era tudo muito novo para mim. Então, ele ganhou um prêmio Nobel de Química em 77 por seu trabalho sobre dissipação de energia. E no artigo ele dizia que a termodinâmica do não equilíbrio leva a resultados gerais, independentes de qualquer modelo molecular específico. E aqui ele dizia que a vida é um exemplo dos resultados gerais. E Hans Krebs e Peter Mitchell nos deram as especificações moleculares. Então, ele tinha uma visão geral e depois as especificidades de como isso funciona. Então, eu vou resumir o que Prigogine estava pensando, suas conclusões. A primeira é que os sistemas tendem, e ele disse que a vida e as moléculas e os átomos se comportam exatamente como os outros átomos e moléculas da Terra. Então, os sistemas tendem a se organizar em uma complexidade maior quando o sistema resultante consegue dissipar energia mais rápido do que as partes independentemente. E a entropia pode diminuir temporariamente e formar sistemas ordenados. Então, podemos obter a ordem a partir da desordem. Então, a entropia negativa, que seria o nosso metabolismo, é que nos permite ter essa complexidade. As coisas não estão mudando imediatamente. Elas estão se revertendo para chegar à complexidade. Foi a primeira vez que eu vi uma explicação para de onde vem essa nossa complexidade. Então, eu vou tentar unir tudo isso em um resumo que nós aprendemos de Hans Krebs, Peter Mitchell e Prigogine. Então, este aqui, eu acho que não é perfeito, mas eu vou tentar explicar. Então, a evolução foi precedida por mecanismos de dissipação de energia obrigatórios, que são a entropia. A emergência da complexidade esteve acoplada com a natureza altamente energética do metabolismo do oxigênio. Então, a sua forma molecular e a eletronegatividade do flúor também. Então, é um sistema altamente energético, é uma parte muito energética da nossa química. E essas declarações formam a base para a hipótese aeróbica, que é a base teórica subjacente aqui. Então, este é o salto entre Hans Krebs e este aqui. A variação no metabolismo da energia aeróbica é um determinante central da divisão entre doença e saúde. Então, tentamos criar uma explicação teórica de por que isso acontece. E, novamente, estamos repetindo aqui, como um teste imparcial dessa hipótese. Nós pensamos que a seleção artificial divergente dos ratos com base em
a capacidade aeróbica alta e baixa poderia produzir modelos que também se dividem entre riscos de doenças. Então, essa foi a melhor forma que nós unimos as bases teóricas. Tudo bem que não está perfeito, mas ainda usamos para construir nossas hipóteses. Então, agora vem a parte fácil. Vamos falar sobre a seleção artificial entre capacidade energética intrínseca alta e baixa. Esse é o modelo 1. Nós temos dois modelos. Esse vai ser o tipo intrínseco, são animais não treinados. Nada é puramente nada na biologia. Sempre temos uma mistura de coisas. E este é o máximo do intrínseco que podemos chegar. Então, é um fenótipo intrínseco para a capacidade de corrida. Então, essa é a versão ideal da seleção artificial de duas vias e nunca fica perfeita assim. Você pode até desenhar um gráfico. Então, nós criamos o que nós chamamos de LCR, ou corredores de baixa capacidade. Nós sabíamos que eram corredores de baixa capacidade e não fazíamos nenhuma outra suposição. E temos os HCR, que são os de alta capacidade. Então, essa foi a única coisa que definimos e fizemos isso para a geração 1, 2, 3, 4, uma atrás da outra. E a capacidade de transferência energética foi estimada por uma corrida em esteira até a exaustão. Os detalhes até não são tão importantes, mas era uma dificuldade gradual dessa corrida na esteira, aumentando a velocidade. Então, pensem nisso como um equivalente do protocolo, o equivalente em ratos do protocolo de Bruce. Nós avaliamos a capacidade intrínseca. Então, eles correram apenas por 5 dias. 5 dias para a gente descobrir a melhor capacidade deles. Então, nós selecionamos o melhor dia de corrida. Esse foi o critério de seleção que nós usamos. E eram ratos não treinados. É uma população heterogênea de ratos que nós começamos de NNH como população inicial. E eles eram esses que estavam disponíveis naquela época. Nós recebemos vários pares e da forma mais independente possível, porque nós queríamos ter uma população heterogênea. Então, aqui está o pedigree, mas não tem muito significado aqui. Aqui tem 28 gerações, mais de 10 mil ratos, e isso é o que eles chamam de pedigree desses ratos. E a partir desse pedigree, vemos aqui a população inicial. Eles correram cerca de 350 metros até a exaustão. Aqui está a curva de queda. Eu vou pular a explicação de por que não desceu mais. Não dava para chegar no zero. Os não corredores estavam sendo constantemente excluídos. Nós não queríamos corredores com zero. Não dava para fazer nada com os que tivessem zero. Então, isso aqui cai, mas não chegamos a zero. Chegamos a uma baixa capacidade em termos de fenótipo. E aqui, na curva de ascendente, ela fala por si mesma. E uma das perguntas que eu sempre fazia era: onde estavam os ratos médios do mundo? Nós medimos várias linhagens de ratos. Aqui está a capacidade média de corrida para os diferentes tipos. Então, a maioria dos ratos do mundo, os baixos são diferentes, mas a maioria dos ratos são mais semelhantes aos baixos do que aos altos. Essa é a seleção de diversão aqui. Nós temos uma diferença de quase 7 vezes. Esse aqui é 2.000 metros em comparação a 200 metros até a exaustão. Então, essas são as divergências que nós obtivemos. E Lauren Koch, uma das nossas colaboradoras, se juntou a mim nesse trabalho. Nós é que estamos organizando isso em 96. Naquela época ela era pós-doutora e agora ela é uma livre-docente na faculdade. E os modelos foram bons para ela, pelo menos. Eu não conseguia calcular a hereditariedade. Os cálculos eram muito intensos. Porque para cada animal eu calculei a hereditariedade.
usando uma probabilidade máxima complexa, e eu precisava de ajuda, muita ajuda. Foi durante um período de 8 ou 10 anos que eu calculei esses números. Foi até engraçado. Agora eu tenho ajuda de outros geneticistas de todo o mundo para me ajudar. Então, essas são as estimativas de hereditariedade para os HCR e LCR, usando essa probabilidade máxima residual, baseada em variantes modernas, que nós chamamos de AS-RAML. Então, aqui temos a hereditariedade, que é a proporção da performance total de corrida, que é devida aos efeitos aditivos dos genes em cerca de 40% de cada linhagem. Então, usamos as informações de cada pedigree. Então, tanto para Solar quanto para Wombat, nós tivemos a mesma resposta, com poucas diferenças. Então, os fenótipos que emergiram dessa seleção. Então, algumas coisas foram relevantes clinicamente. Essa é a mesma seleção, mostrando o desvio padrão até a geração 26. E o ponto aqui é que na geração 11 nós tivemos uma diferença de 300% entre os mais altos e os mais baixos. Então, nós começamos a testar a hipótese. Ou seja, se há fenótipos clinicamente relevantes que emergiram dessa seleção. Essa era a hipótese a ser testada. Nós sabemos que vamos ter altas capacidades e baixas capacidades, mas qual é o conteúdo fenotípico desses animais? Então, eu pedi ajuda de pessoas que estavam dispostas a testar novas hipóteses, algo que era completamente novo. Então, nós trouxemos mais pessoas para o grupo. Então, nós cooperamos com a Universidade da Noruega. Todas essas pessoas da Universidade da Noruega e Sônia da Universidade da Suécia, eles estavam dispostos a assumir o risco, que era um risco bastante alto, para testar algo que não estava comprovado. Então, agora eu vou dar os fenótipos. Nós não podíamos ter feito isso sozinhos, tivemos a ajuda de muita gente. Então, esse foi o início, esse foi o que o Rick estava rindo quando nós conseguimos deduzir isso a partir da geração 11. Então, os LCRs têm uma medida maior do que os HCR para os fatores de risco de doenças. Então, aqui estão os LCRs comparados aos HCRs. Eles tinham uma massa corporal mais alta, adiposidade visceral, glicose sanguínea, insulina sérica, triglicéridos, LDL, ácidos graxos livres, pressão sanguínea, disfunção endotelial vascular. E aqui embaixo, os que os HCR mediram mais alto do que os LCR. Consumo máximo de oxigênio, peso ventricular esquerdo, função diastólica e sistólica do ventrículo esquerdo, tratamento do cálcio nos miócitos cardíacos e enzimas oxidativas mitocondriais dos músculos, do sistema músculo-esquelético. Então, aqui, isso estava associado com maior risco de doença e com menor capacidade de corrida. Então, essa é uma lista que não faz jus às pessoas que criaram essa lista, mas para os LCR, em comparação aos HCR, os LCR são mais sensíveis à fibrilação ventricular, mais suscetíveis a ganho de peso, quando tem uma dieta com alto teor de gordura, mais suscetíveis a problemas de sono, mais suscetíveis ao tabaco, têm pior cicatrização, são menos resistentes a hemorragias intracerebrais, têm uma atividade espontânea mais baixa e um metabolismo de repouso mais baixo, têm longevidade reduzida, têm esteatose hepática espontânea, têm comprometimento da capacidade oxidativa dos músculos, têm abundância reduzida da proteína beta-oxidativa no coração e têm problema de memória e aprendizado em comparação ao HCR. As características entrópicas estão aumentadas nos altos em comparação aos baixos. Então, isso é o que nos ajuda a ter dicas melhores de como essas coisas se relacionam. Então, os HCR têm essas características entrópicas
Ou seja, eles conseguem dissipar energia tanto no repouso quanto durante o exercício e num período mais longo. Então, eles têm melhor longevidade, têm uma maior capacidade de corrida máxima, VO2 máximo, vivem por mais tempo. A temperatura de repouso do corpo é mais alta, e isso também foi surpreendente para nós. A temperatura musculoesquelética durante a corrida também é mais alta. A atividade de gaiola também é mais alta. E esse não é um fenótipo puramente intrínseco. Isso é outra coisa que vem junto com traços correlacionados. Então, concluindo, os modelos de rato contrastantes podem comprovar algum valor na compreensão entre a divisão entre doença e saúde. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre o modelo 2, porque o modelo 2 funciona assim: capacidade atual é o intrínseco mais o adaptativo. O modelo 1 era apenas para o intrínseco. O modelo 2 era para a resposta ao treinamento. Então, nós fizemos a mesma coisa. Nós tínhamos 14 gerações nesse caso, aquelas que respondiam ao condicionamento e aquelas que respondiam mal ao condicionamento. Então, nós seguimos o mesmo paradigma. Nós não sabemos muito sobre os aspectos de saúde relacionados, mas nós sabemos um pouco sobre a fisiologia e da baixa resposta, exatamente como o Dr. Bouchard descobriu nas populações de humanos. Então, nós temos aqui um modelo de ratos de baixa resposta ao treinamento. Eu não vou falar em detalhes, porque estamos sem tempo. Eu vou fazer apenas um resumo. Então, nós desenvolvemos modelos de ratos para explorar tanto a capacidade de exercício e resistência intrínseca e a resposta ao treinamento com exercícios físicos. E para fazer tudo isso, nós contamos com a ajuda de muitas pessoas no mundo todo. E por causa disso, nós quase não conseguimos o financiamento. E o motivo pelo qual procuramos outras pessoas em outros lugares do mundo é porque não conseguimos fazer tudo o que queríamos fazer. E se tivéssemos feito tudo em um ambiente, isso estaria completamente errado. Nós queríamos saber onde esses fenótipos estavam em muitos ambientes diferentes. Era só assim que a nossa pesquisa teria validade. E é por isso que nós procuramos colaboradores. Dois deles estão aqui, Patricia Brown e Claude Bouchard. E agora eu vou abrir para perguntas. Então você viu um aumento dessa capacidade de corrida na geração 14. Você consegue explicar o que justifica esse aumento? Não, ainda não. As ferramentas nesse mundo não são tão amadurecidas. Nós temos DNA da geração 0 até a geração 31. E estamos começando a selecionar certos genes e analisar durante o tempo. Mas estamos um pouco analisados porque temos um SNP chip de 10.000. E eu tenho que pensar nisso, então não estamos buscando efetivamente os sweeps ainda. Fizemos na geração 5, 14 e 26. E temos informações mínimas. Vamos voltar e pesquisar, tentar criar perfis para entender o que aconteceu. Se houve alguma alteração na codificação ou talvez alguma situação epigenética. Eu não sei o que vamos descobrir, mas talvez possamos explicar. Existe na Alemanha uma coorte, mas eu não sei qual a quantidade de SNP chips que temos lá. Estamos tentando isolar esse DNA. Quando você juntou isso à evolução, você mencionou o aumento da utilização de metabolismo oxidativo com o aumento da complexidade evolutiva. Eu não sei se eu entendi essa hipótese corretamente. Em termos dos seus ratos de alta capacidade, em termos da sua complexidade, o que você pensa em relação aos de baixa capacidade? Eu não sei se vai haver uma diferença na complexidade que possamos mudar em 31 gerações. Eu não sei se isso pode acontecer.
Eu acho que nós provavelmente tínhamos variantes de alelos contrastantes e alguns vão causar diferenças nos traços. Temos agora uma população F2 recente. Normalmente eu trabalho com endocruzamento para que essas características sejam mantidas. Então, estamos procurando populações heterogênicas e analisar populações de F2 para entender qual é a segregação, mas eu não tenho uma resposta clara. Eu acho que não vai existir uma diferença na complexidade. Eu acho que vamos ter variantes contrastantes que vão codificar coisas diferentes e também temos fenômenos epigênicos. Então, é isso que eu posso explicar. Então tem uma outra pergunta que talvez seja um pouco lateral e relacionada apenas aos meus interesses, mas quando você perde a expressão de uma característica geral da população, o alelo X tem uma seleção positiva na evolução humana, que está associada a uma mudança no metabolismo oxidativo. Está mais relacionado ao metabolismo aeróbico. Então, à medida que você falava, eu estava pensando se isso talvez seja uma correlação humana de uma seleção não artificial para esse tipo de traço de eficiência energética. Sim, isso é um dos candidatos que vamos com certeza começar a buscar. Estamos tendo uma coleção e tentar buscar aí. É uma tristeza que nós não somos raros. Sim, mas estamos começando os mesmos paradigmas de seleção em outros modelos no mundo. Hi, Professor Britton. Oi, professor. Primeiro, obrigado pela sua brilhante explicação de como desenvolver uma hipótese interessante. Primeiro, eu gostaria de perguntar se você não acha que é plausível ter um corredor de capacidade normal. O que você pensa a respeito disso? Um animal que tenha capacidade normal para a corrida, que esteja no meio das duas populações que você selecionou. Sim, temos o normal. Você consegue criar o normal cruzando os de alta e baixa capacidade. Podemos reconstituir e, normalmente, no F1, pensamos que eles são homozigóticos, mas você tem heterozigóticos também. Mas essas são as complexidades que nós analisamos. Eu não sei se foi uma crítica, mas foi a circunstância de John Rapp quando ele tratava com os endocruzamentos, porque você só pode ter numa população F2 três variantes alélicas ativas. Azão, 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 azinho, azinho, azinho em 20 mil genes. Então, isso preclui interações intergenéticas, mas claro que é um processo crescente. Agora precisamos analisar isso com modulações, regulações, porque nós permitimos um substrato para que isso ocorra num nível complexo. Eu sei que você pulou isso no final, mas existe alguma esperança para esses de baixa capacidade? Quando você treina, eles recuperam alguma parte do fenótipo? Existe como treiná-los? Isso foi algo que nos surpreendeu. Os de alta capacidade têm uma resposta normal ao treinamento. Não existe uma melhoria tão significativa, de 250 metros mais ou menos, mas os de baixa capacidade têm uma redução. E com o mesmo treinamento, os de alta capacidade têm alto desempenho e os de baixa capacidade têm menor desempenho, pelo menos para as mudanças cardíacas e a absorção de oxigênio máxima. Os de baixa capacidade não têm mudanças nesse nível e estamos começando a investigar isso. Isso foi um projeto um pouco mais heróico, porque era um treinamento difícil e caro e nós continuamos sem ter financiamento. Então, já investimos muito nesse modelo e não investigamos isso ainda. Mas sabemos com certeza que para certas características, os de baixa capacidade não obtêm resposta. Pelo menos não no nível em que investigamos nos músculos esqueléticos.
Professor, eu queria saber a sua opinião. Professor, can you hear me? Yes. Professor, eu queria saber a sua opinião Professor, a I would like respeito. to Qual know your seria, então, o controle about ideal what the para a ciência ideal dentro dos modelos controls would be experimentais? for Eu science penso in que experimental models. o sedentário, fisicamente Do you think ativo ou that altamente physically ativo? active, Quando a gente fala dos modelos sedentary, and experimentais, pensar do highly controle active, ideal when we think para about experimental comparar models, what would the parâmetros. ideal controls be to compare parameters? You didn't have advantage here. The question is, what would be Então a pergunta é qual seria animal um modelo animal ideal como padrão, certo? view is that probably much of what we Bom, na minha opinião, muito do que nós analisamos na história com ratos e camundongos sedentários em suas gaiolas não emula o que ocorre no mundo real. real world No mundo real, claro, temos uma distribuição de atividades. in the mouse and rat world. Então, com certeza, no mundo animal também temos essa distribuição de atividade, mas ela está mais limitada devido às gaiolas. Então, Animals are probably esses animais em a cativeiro lot of forced provavelmente têm uma inatividade forçada devido ao tamanho da gaiola, e isso depende do animal. Eu sei que não é um impacto ambiental normal, então, this is what we actually para nós, é isso que nós realmente queríamos. Nós pensamos nisso e queríamos realmente descobrir, em condições sedentárias, qual seria o fenótipo intrínseco que poderia ser dividido entre os de alta capacidade e baixa capacidade para a corrida. Então, a maior parte dos trabalhos foram iniciados nesse ponto de partida. Errado. So, Steve, this is really two extraordinary resources. Então, temos dois recursos extraordinários aqui, mas eu estou interessado nessa pergunta, que foi a primeira. 30 e poucas gerações. No equivalente humano, seriam 600, 700 anos de evolução. Você observou alguma diferença ao longo do tempo nos animais? Eles se tornaram maiores, eles têm níveis de energia mais altos. Em que direção eles estão evoluindo? De forma intrínseca. Os que não estão se exercitando, eles são mais espontâneos, são mais ativos nas gerações mais tardias, eles têm músculos mais desenvolvidos, têm cérebros menos desenvolvidos. Eu estou tentando perceber a evolução humana a partir disso também. the low capacity runners have Os de baixa capacidade para corrida têm mais peso. Eles são mais pesados porque têm carcaças mais they have more skeletal muscle. mais densas e eles têm mais músculos esqueléticos. Então, normalmente, eles têm mais gordura corporal, principalmente peritoneal. The hearts per unit of body weight are A proporção entre o tamanho do coração com outros órgãos larger relative to their body são maiores nos HCRs, nos de alta capacidade. Então, eles weight, if you will, per unit of body weight. têm mais transporte por unidade de peso corporal. As diferenças na corrida não se explicam matematicamente nem biologicamente por essas diferenças no peso. É um dos traços correlatos que não podemos saber. O que corre melhor porque ele tem uma carcaça menor ou maior. Na verdade, isso poderia ter sido diferente. São diferenças sutis em como nós faríamos os testes de performance. Na sua atividade espontânea, os que podem, fazem. Isso deixa claro. Em 4 laboratórios no mundo, quando você dá acesso às duas populações a uma roda, eles correm espontaneamente, mas isso está relacionado ao comportamento, uma vontade de fazer isso. Claramente, os HCR correm mais do que os LCR. Então, eles têm uma diferença de comportamento, existe uma diferença no aprendizado, na memória. O HCR, principalmente quando eles devem reverter as suas capacidades, os HCRs não entendem essa reversão na recompensa. Então existe uma diferença no comportamento.
Fomos até a Ruta Q, que é bem importante, bem conhecida, e eu não entendo muito de comportamento, é algo bem difícil de pesquisar. E algo que eles sabiam com certeza era que os ratos de alta capacidade são mais vigilantes, segundo o que ela disse, em todos os ambientes. Quando eles estão expostos a ambientes negativos, eles se protegem mais. Quando estão em campo aberto, eles não exploram tanto. E os de baixa capacidade exploram bastante, se colocam muito em perigo. Eu não sei o que isso significa, mas é um fenótipo claro que puderam mapear nas gerações. Então, você fez uma pergunta bem ampla, uma resposta bem pequena que eu pude dar. Alguma outra pergunta? Então, vamos prosseguir. Muito obrigada, professor Britton.